O governo paulista está investigando a fuga de 7 presos no Centro de Progressão Penitenciária do Butantã, que fica na zona oeste da capital paulista. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, essas fugas ocorreram no último sábado e também nesta segunda-feira. De acordo com as autoridades, os detentos ainda não foram capturados. A SAP disse que a fuga pode ter sido facilitada por falhas em procedimentos internos e acabou reforçando a segurança na unidade. Funcionários estão sendo investigados pelo caso. A gestão de Tarcísio de Freitas informou que quando os fugitivos forem recapturados, vão regredir ao regime fechado. Vamos girar com os nossos comentaristas. Vamos chamar o delegado Palumbo, conectado com a gente, vai trazer suas impressões. Delegado Palumbo, acompanhando de perto essas movimentações. Delegado, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. O que a gente precisa considerar em relação a esse centro de detenção do Butantã e o que se sabe sobre essas 7 fugas ali naquela localidade que muitos consideram como uma penitenciária exemplar. Por qual razão teria ocorrido essa fuga, então? Caniato, uma boa noite para toda a nossa audiência, Dávila, Beraldo, sempre um prazer estar na Jovem Pan. Bom, nós temos que levar em consideração que a Polícia Penal, ela está sendo escanteada aqui no estado de São Paulo. Tem gente que não sabe nem o que é Polícia Penal. E eles fazem um trabalho fundamental e de suma importância para que não aconteça fugas. E eles estão sobrecarregados. Há presídios, eu recebo relatos e denúncias de policiais penais com mais de 1.500 presos, 1.200 presos, aonde fica 5 pessoas lá para puxar um plantão. É claro que isso vai dar problema, é claro que isso vai dar fuga. E a situação só não está pior por causa desses policiais penais que são verdadeiros heróis. Não é fácil trabalhar em cadeia. Eu trabalhei em cadeia durante um período da minha carreira policial, 7 anos, mais ou menos, 8 anos no grupo de operações especiais, onde nós tínhamos que entrar no Cadeião de Pinheiros, no antigo Cadeião de Pinheiros, que ficava sob a responsabilidade da Polícia Civil. Nós entrávamos lá de quarta e sexta-feira. E nós ficávamos 10, 12 horas em pé ali, trabalhando, evitando fugas, vendo se tinha buraco, batendo grade. É muito difícil. E aí, quando você pega o governo do estado de São Paulo, que aumenta o salário da Polícia Militar diferente da Polícia Civil, e o da Polícia Penal, que embora seja de outra secretaria, a Secretaria da Administração Penitenciária, colocou um aumento muito menor. Eles estão precisando urgentemente dessa recomposição salarial e uma reestruturação, que aliás já deveria ter feito isso na carreira. Outro ponto que chama a atenção é que ninguém entende mais do que preso, mais do que cadeia, do que policial penal. Eu sou delegado de polícia, mas um policial penal que está lá toda semana, todos os dias, ele entende muito mais de cadeia do que eu. Entende muito mais de cadeia do que um coronel da Polícia Militar. E aí a gente coloca um secretário que é coronel, ele não entende absolutamente nada de cadeia. Estão se conversando muito pouco com aqueles que realmente entendem, que estão na linha de frente, que são os policiais penais. Então aqui já fica até um alerta para o governador. Não escuta delegado, não escuta coronel, não. Procure policiais penais que o senhor vai saber como é que está as cadeias do seu estado. Acho que vários elementos para nós analisarmos com os nossos comentaristas em relação a essa notícia. É importante reforçar que a Secretaria de Administração Penitenciária segue na investigação e apuração dessas 7 fugas que teriam acontecido nesse centro de detenção no bairro do Butantã, zona oeste da capital paulista. Luiz Felipe Dávila com a gente aqui no estúdio em São Paulo. Dávila, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. A gente tem trazido muitos destaques ligados à segurança pública, mas também analisando as dificuldades de governos no país quando nós falamos da questão penitenciária. O que a gente precisa considerar em relação a essa notícia? Claro, uma apuração, uma investigação, não temos muitos detalhes e informações, mas é preciso ficar atento. Boa noite, Caniato, boa noite, delegado Palumbo, boa noite, Beraldo e toda a nossa audiência. Bom, o delegado Palumbo acabou de colocar a questão técnica, assim, da estrutura da polícia, o que precisa ser feito, etc. Mas uma coisa que nós sempre sabemos, infelizmente, sempre há corrupção em todos os setores, não é só no mundo público, não, na iniciativa privada também tem, empresa também tem. E esse tipo de fuga acontece não é só por falha técnica, não. Eu acho que essa é a mínima
onde a mínima consequência é a falha técnica. O problema é a falha humana que tem alguém envolvido no esquema, e é isso que precisa ser apurado, porque se isso existe, você pode ter a cadeia mais segura do mundo que vai acontecer furo, porque o furo está nas pessoas, o furo está na falta de valor, de ética, o furo está na corrupção. Então, eu entendo que isso precisa ser apurado com presteza para estancar este mal que acaba contaminando a gestão tanto de presídio como de outros setores do governo, quando maus elementos acabam, na verdade, empobrecendo a questão do cumprimento da lei, porque, na verdade, se dobram à corrupção. Pois é, eu vou retomar com o delegado Palumbo, depois a produção me indica se o Cristiano Beraldo já estiver ok. Então, antes do delegado Palumbo, Cristiano Beraldo com a gente. Beraldo, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Claro que quando nós noticiamos uma fuga em um centro de detenção de São Paulo e de qualquer outra localidade, a gente sempre levanta a possibilidade disso ter acontecido por conta de corrupção. Talvez uma facção criminosa tenha dado um dinheiro, uma recompensa para algum policial penal em algum centro de detenção. Enfim, quais são os elementos que a gente precisa destacar nessa notícia? Claro que essa informação segue em apuração e investigação pelo governo estadual, mas chama atenção porque trata-se de uma quantidade grande de presos. 7 detentos teriam saído da mesma penitenciária, hein, Beraldo? Pois é, Caniato, boa noite a você, ao delegado Palumbo, ao Mota e a nossa audiência que nos prestigia, ao Mota não, desculpa, ao Dávila, querido amigo Dávila, e a nossa audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Caniato, a gente tem um outro lado dessa história, né? Rui Barbosa dizia que não é a ocasião que faz o ladrão nasce feito, a ocasião faz o furto, não é? E a gente não pode considerar que as pessoas de bem andam por aí com uma estrela na testa, ninguém tem um atestado de honestidade. Então, qual é o papel do governo? É investir a sério para que toda a estrutura de controle, todo o ambiente carcerário, neste caso que estamos analisando, ele seja a prova de tentações a esses servidores públicos que eventualmente podem usar da sua prerrogativa, da autoridade que tem para facilitar não só a fuga, mas também dar muita moleza para preso dentro do presídio. É essencial que este investimento em tecnologia, em infraestrutura, em bons salários para atrair profissionais competentes, em treinamento desses profissionais. Há hoje técnicas extremamente avançadas de relação com todo tipo de gente, inclusive com os presos. E esses funcionários do sistema carcerário, do sistema penal, eles precisam estar permanentemente preparados. É preciso que o monitoramento interno seja o mais avançado possível. A gente não pode fazer de conta que o Brasil não é este país onde mais de 40 mil pessoas são assassinadas por ano. Nossa estrutura da segurança pública, nossa estrutura não só de combate ao crime, mas, sobretudo, da manutenção do preso dentro das prisões, levando vida de preso, isso exige investimento em tecnologia, em modernização de toda essa estrutura. Até porque aqueles que ousem pensar em aceitar qualquer tipo de benefício, seja de dinheiro ou algum outro tipo de benefício, para facilitar a vida de preso, que eles não tenham espaço para conseguir oferecer nenhum tipo de moleza para essa turma. Então, é preciso se investigar a fundo e as punições têm que ser exemplares. Este é um dos casos, Caniato, que eu acho que a legislação devia prever pena em dobro, porque você está abusando de uma autoridade que lhe foi conferida para defender a sociedade, para prestar um serviço à sociedade. Então, a sua pena tem que ser em dobro. E, a partir daí, que se reavalie os investimentos que estão sendo feitos no sistema carcerário, não só de São Paulo, mas do Brasil como um todo, porque deixam muito a desejar. Pois é, vou retomar com o delegado Palumbo, que tem outros aspectos que a gente precisa destacar, aproveitar, inclusive, a experiência
do delegado Palumbo na Polícia Civil para trazer as suas percepções em relação a essa notícia. Delegado Palumbo, o senhor já acompanhou em outras ocasiões muitas fugas que aconteceram no estado de São Paulo, nas muitas penitenciárias. Agora, essas fugas acontecem principalmente por conta do quê? São problemas operacionais ou a gente pode trazer também problemas e falhas estruturais em relação às penitenciárias? As detenções, muitas delas antigas, não foram modernizadas, mas também muitos entendem que corrupção talvez seja um dos principais problemas, né? Facções endinheiradas, com poderio para muitas vezes achacar aquele policial penal, que deve ganhar um salário abaixo de R$10.000, talvez abaixo de R$8.000, enfim, muitas vezes acaba sendo seduzido por uma oferta de uma facção criminosa. Isso pode acontecer, sim, mas na maioria das vezes isso ocorre por falta e omissão do Estado, que não recompõe esses policiais que se aposentam, que pedem para sair da carreira, que saem em busca de outros empregos. Eu sou de uma época que aqui na cidade de São Paulo, para quem é de São Paulo vai se lembrar disso, tinha presos em todas as delegacias e era fuga todos os dias. E o GOI, Grupo de Operações Especiais, foi criado justamente para conter rebeliões e conter fugas. Quando que começou a parar de ter as fugas? Quando começaram a esvaziar as cadeias. Cadeia superlotada é sinônimo de encrenca, vai dar problema. Eu me lembro que eu trabalhava no Capão Redondo, 47 DP, aonde ali no máximo caberia 40 presos. E teve épocas que tinha 220 presos. É claro que vai dar problema. E aí, para não ter fuga no meu plantão, para não responder uma facilitação de fuga, eu ficava ali a madrugada inteira batendo grade com aquele aparelho para ver se os presos estavam cavando alguma coisa, aquele aparelho médico. Enfim, eu fazia a minha parte, mas os policiais penais estão sobrecarregados, falta de estrutura. O Beraldo falou de treinamento. Não tem treinamento, Beraldo. Tem treinamento para o GIR, que é o Grupo de Intervenção Rápida da Polícia Penal, que eles treinam por conta própria, né? São policiais valorosos que acabam treinando e gastando dinheiro do próprio bolso. Eu recebi também essa semana vídeos de viaturas paradas por falta de manutenção. É claro que vai dar problema isso. É evidente, claro, como a luz solar. Então, o governo também tem que fazer a sua parte. Colocar mais policiais, colocar uma reestruturação, dar curso para esses policiais, manutenção em viatura, dinheiro para treinamento, mas infelizmente isso não ocorre. Pois é, Luiz Felipe Dávila, claro que trazendo essa notícia aqui, a gente fica pensando, bom, o problema da administração penitenciária dos estados talvez seja muito maior do que no âmbito federal. Mas não faz tanto tempo aqui, nós trouxemos a notícia de 2 fugas que aconteceram de um presídio federal. Agora, é preciso elencar uma série de coisas que precisam ser mudadas e ajustadas. Precisamos ter presídios de segurança máxima, presídios nos moldes de países de primeiro mundo. É verdade, nós tivemos 2 fugas aí num presídio, aliás, de segurança máxima federal, né? O que é uma coisa impossível. E, aliás, mostra a fragilidade que estava aquele presídio, como foi tão fácil fugir daquilo pelo teto. Uma coisa maluca, numa reforma que está sendo feita no presídio, aproveitaram e fugiram 2 pessoas. Mas aqui em São Paulo, eu acho que o delegado Palumbo tocou em todos os pontos estruturais, assim, né? A questão da superlotação nos presídios, a questão de um plano de carreira e treinamento mais sólido, a questão dos equipamentos, importantíssimo para tudo isso evitar fuga. Mas a gente não pode esquecer o peso do crime organizado no controle dos presídios e corrompendo pessoas e aliciando os presos dentro da cadeia para a organização criminosa. Então, de novo, temos uma questão maior que é combater o crime organizado, porque hoje, na verdade, quem governa os presídios hoje é o crime organizado, é o PCC. Então, isso é muito ruim para o Estado. O Estado precisa controlar os presídios. Então, além de equipamento, treinamento, salário, carreira, tudo isso que foi bem dito pelo delegado Palumbo, que conhece o assunto a fundo, nós também temos de pensar como desmantelar essas organizações que elas acabam sim corrompendo algumas pessoas e isso facilitando fuga, como bem disse o Beraldo, acesso a privilégios na cadeia
E tudo isso acaba criando, na verdade, um grande mercado dentro dos presídios brasileiros. E esse mercado depois acaba tendo que ser pago. Como é que se paga a mercadoria? Com as pessoas saindo dos presídios e cumprindo tarefas do crime organizado. Então nós precisamos quebrar essa cadeia. E isso exige política estadual e política federal. Mas, como nós sempre enfatizamos nos pingos nos is, uma política federal de coordenação e parceria com os estados e não centralização e enfraquecimento das polícias ou submissão das polícias estaduais ao governo federal.